atualização de julho, mais uma. Tivemos a Lei 15.157, que fez alterações sobre benefício por incapacidade, tornando desnecessárias várias perícias. Bem interessante isso. E agora, alteração também com a pensão especial do Zika vírus 15.156, tá? Essa lei trouxe uma indenização e uma pensão ao mesmo tempo, tá? E ela foi, é um caso sui generis. Essa pensão era um caso bem sui generis, gente. O que aconteceu com esse benefício aqui? O Poder Executivo era contra o projeto de lei que estava lá da forma que está. Inclusive para pagar o teto da Previdência. Eu nunca nem tinha visto uma pensão para pagar teto da Previdência assim. Uma pensão de natureza especial. A mais próxima que eu vi era talidomida e precisava preencher uns pontos lá. Cada ponto R$ 1.000. E nesse caso, não só o teto, como também uma indenização de R$ 50.000. Nessas pensões aí, o governo, nesse caminho todo, e é bom que você entenda como foi a evolução disso, ele emitiu uma medida provisória, uma lei com essa pensão também, isso em 2020, a lei, depois a medida provisória com a indenização e depois regulamentou esse ano ainda essa medida provisória com essa indenização, e na verdade a indenização era até maior, era de R$ 60.000. Só que aí veio o Congresso e derrubou o veto desse projeto de lei, promulgou a lei e ela passou então a valer e todo o resto de regra perdeu seu sentido. A gente vai entender essa evolução legislativa para depois a gente entender o mérito desse tipo, desse benefício. Essa aqui, a Lei 13.985, já era uma lei que tinha pensão de Zika vírus, mas era uma lei meio moca. Quando eu fui ler ela, eu nem entendi muito para que fizeram essa lei. Olha o que ela previa. Fica instituída a pensão especial a crianças com síndrome congênita de Zika vírus. Colocou um prazo delimitante aqui, 2015 a final de 2019. Beneficiários do BPC Loas. Ou seja, não tinha muito sentido. A criança já recebia BPC Loas e convertia numa pensão especial de mesmo valor. Está aqui a pensão mensal, vitalícia, intransferível e terá valor de salário mínimo. A pessoa já recebia o BPC Loas e convertia nisso aqui. Não vi grande vantagem nessa lei. Ela previa então que a pensão era devida a partir da cessação do BPC ou de alguma pensão especial que não poderia ser acumulada, né? E aí o que aconteceu aqui, essa lei aqui, ela não tem uma previsão específica de revogação, mas ela é incompatível com a nova lei. Então, o entendimento que se tem é que essa presunção aqui, esses beneficiários dessa lei, ou efetivos ou em potencial, eles vão migrar para a próxima lei, que é a lei que está valendo, né? Que paga o teto. Aqui é um salário mínimo. Aqui é o piso, lá é o teto. E o fato em si é o mesmo. É deficiência em razão do, do Zika vírus na gestação. A diferença é que aqui tem um limite de prazo, é só de 2015 a 2019, e na nova lei não tem esse prazo. O requerimento é feito pelo INSS, ou seja, ele vai ser o gestor do benefício. É importante que a gente perceba isso também, porque nem sempre é o INSS que pode gerir um benefício. E essa observação aqui, ela serve para um fator lá na frente, que eu vou ler agora. Será realizado exame pericial por perito médico para constatar a relação entre síndrome congênita adquirida e a contaminação do Zika vírus. Isso aqui a gente vai entender lá na frente por que eu fiz esse destaque. Essa lei também previa um salário maternidade, que agora também já está existindo. Uma prorrogação do salário maternidade. No caso de mães de crianças nascidas até 31 de 2019 acometidas com sequelas neurológicas decorrentes do Zika vírus, aqui eles limitaram, né? Aqui são sequelas neurológicas. Por quê? Porque existem vários tipos de sequelas. Podem ter comportamentais, neurológicas, visuais, enfim, sensoriais, vários tipos. As neurológicas, o salário maternidade
de que trata o artigo 71, que é onde rege a maternidade, será devido por 180 dias. Vejam que essa alteração dessa lei cita a lei, o artigo 71, mas não altera ele. Então você vai lá na lei e você não vai encontrar essa alteração. Para quem tem o benefício, ou até então, né, antes dessa lei, tinha o direito ao benefício de salário maternidade, essa mãe com esse filho acometido dessa sequela neurológica, essa hipótese de 180 dias já estava valendo. Depois disso, nós estamos falando da pensão. E faça esse enquadramento diferente. Pensão é uma coisa, indenização é outra, tá? Existia um regramento para as duas? Sim, existia um regramento para as duas já. Só que agora veio uma lei e tratou das duas e tornou elas incompatíveis. E aí então passou a valer a nova. A medida provisória desse ano, senhores, 8 de janeiro, previu um apoio financeiro, nem chamou de indenização, de 60 mil reais. Fica instituído o apoio financeiro para crianças nascidas entre 2015 e 2024. Aqui já mudou o período, né? A pensão é até 2019. E a indenização, quem nasceu até 2024. Aqui já fala no termo deficiência. Né? Lá fala em síndrome. Deficiência decorrente de síndrome congênita causada pela infecção da genitora do Zika vírus durante a gestação. O apoio é de 60 mil reais. Essa medida provisória caiu com o tempo e ela foi promulgada já, declarada o seu encerramento de vigência pela presidência do Congresso, o presidente da mesa, e os termos do parágrafo único da resolução, da medida provisória, ó. Faz saber que a medida provisória de janeiro de 2025, que institui o apoio financeiro a pessoa com deficiência decorrente de síndrome congênita associada à infecção teve seu prazo de vigência encerrado. Vou até subir aqui para aparecer aí na tela. Teve o prazo de vigência encerrado em junho de 2025. Inclusive encerrou agora, né? Mês passado. Tá? Essa mesma indenização foi regulamentada, gente. Ela regulamentou o INSS, inclusive abriu o meu INSS para fazer esse requerimento. Em maio ela regulamentou isso. É importante se entender a trajetória toda para que a gente entre no benefício sabendo como é que está sendo. E que dispôs a mesma coisa aqui, né, e passou a prever, por exemplo, aqui no artigo 7º, o apoio financeiro a que se refere o artigo 2º é devido a partir da publicação da medida provisória. Ou seja, se a medida provisória caiu, ela caiu. Exclusivamente as pessoas nascidas no período que eu disse, 2015 até final de 2024, com deficiência decorrente causada pela infecção da genitora. Tá? Vejam, aqui também tem um limite. A previsão da pensão e da indenização fala em genitora, só em parto, né? E a portaria, então, perdeu a vigência aqui. Agora vamos entrar para a lei nova, para entender o que essa lei nova trouxe de interessante. Primeiro, ela começou com a indenização. Será concedida a indenização por dano moral? Ela chamou já de indenização por dano moral. Isso eu não faria se eu fizesse a lei. Por quê? Ela já restringiu o conceito do que é esse benefício. 50 mil reais por uma indenização de dano moral. Poderia botar um apoio financeiro também, ou, porque ficaria um termo mais vago, seria até mais defensável, mas dizer que é dano moral está dando margem, inclusive, para um pleiteamento, para uma pugnação de um dano material, né? A pessoa com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada ao Zika vírus, que consistirá em pagamento de parcela única no valor de 50 mil atualizados pelo INPC conforme o IBGE. Ok. Fixado o parâmetro aqui dos beneficiários do, do da indenização. Aqui fala em dano moral à pessoa. Já não esclarece se é a criança ou se é o pai. A pensão já diz quando é que é a criança. Então aqui já dá uma margem para um ato regulamentar ter que esclarecer sobre isso. Sobre a indenização, não incidirá imposto de renda. O valor então de 50 mil é líquido, tá? Necessários, aqui são minhas observações, necessários detalhes do procedimento, inclusive quanto à comprovação do nexo causal
entre a zika e a deficiência, por meio de qual prova, bem como se deverá haver necessidade ou não de pedido de pensão nessa condição. Por que aqui, gente? Entenda o seguinte, na MP que foi encerrada, a medida provisória, ela criou aqui sim, ela fez um requisito mais adentro sobre essa questão do dano moral, ou melhor, do apoio financeiro. Olha o que ela botou de requisito. O requerimento do apoio financeiro será feito no INSS, conforme critérios estabelecidos em ato conjunto dos Ministérios da Saúde, da Previdência e do INSS, sendo obrigatória a constatação, vou subir a tela aqui, da relação entre a síndrome congênita e a contaminação e da deficiência. Então, provavelmente aqui deve ter uma perícia para fazer isso aqui. Então, o ato regulamentar esclarece, vai esclarecer ou não se tem a ver uma perícia para receber. Outra coisa, se você pede isso aqui e faz o pedido de pensão ao mesmo tempo, também tem que o ato regulamentar explicar se aqui, no caso, só o fato de ganhar pensão já traz automaticamente o direito à indenização, se você, evidentemente, requerer. Ou, ao contrário, se não precisa, ou se precisa fazer a perícia da indenização e ela pode ser aproveitada para eventual pensão. Aqui não diz nada sobre isso, a gente vai ter que esperar um ato regulamentar sobre isso, tá? É uma lei que dá direitos, ainda precisa regulamentar, que pode ser por decreto ou portaria, tá? Pensão especial no teto. Falamos da indenização. Agora vamos falar da pensão, tá? Será concedida pensão especial mensal e vitalícia à pessoa com deficiência permanente decorrente da síndrome congênita afetada pelo vírus no valor equivalente de maior salário de benefício, ou melhor, R$ 8.157 e tem alguns centavos, não lembro qual é. São R$ 8.157. O benefício será devido a partir do pedido do protocolo. Então, a partir da DER, ok, para não ter direito a retroativo, é uma pensão.